E hoje é domingo de Páscoa, quando comemoramos a vitória de Jesus sobre a morte, a sua ressurreição. Qual a imagem que vem à sua mente quando você ouve falar de Jesus? Eu vou falar aqui apenas de dois extremos. O Jesus sofredor, aquele que morreu na cruz por nós na sexta-feira, chamada da paixão, ou o Jesus rei vitorioso, que venceu a morte com a sua ressurreição? O Jesus que venceu o pecado com a sua morte, ou o Jesus que venceu a morte com a sua ressurreição? Qual dessas duas imagens se forma naturalmente na sua mente quando você pensa em Jesus? Eu peço então que você abra a sua Bíblia em João capítulo 20. Os 4 evangelhos falam sobre o momento da ressurreição de Jesus. Se você precisar de uma Bíblia, peça ali ao Bruno. Os 4 evangelhos falam, cada um deles dá uma ênfase diferente. E a narrativa de João capítulo 20, do versículo 1 ao 18, diz assim: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, que nós sabemos que é o discípulo João, que é o autor desse evangelho. Aquele a quem Jesus amava, e Maria Madalena lhes disse: tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, chegou primeiro no sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sob a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, mas não havia entrado, entrou. E ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E aí, no versículo 10, os discípulos voltaram para casa. Uau, que anticlímax, né? Sumiu, né? Fazer o quê, né? Vamos embora. Vamos embora. Antes que apareça algum soldado romano por aqui, sobe para nós. Foram embora. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ora, levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. É perfeitamente compreensível o que tinha acabado de acontecer. Maria foi uma das poucas pessoas, dos discípulos mais próximos de Jesus, que estivera na sexta-feira aos pés da cruz, acompanhando Jesus até a sua frase final: está consumado, tetelestai. Ela estava lá, ela viu Jesus, ela viu o estado em que ele ficou depois daquela cruz. Ela foi, junto com Maria, mãe de Jesus, uma das pessoas que embalsamou o corpo de Jesus justamente com aquelas faixas de linho. A imagem de Jesus que tinha ficado na sua mente era a do Cristo crucificado.
desconjuntado. E ao olhar para trás e ver um homem, e nós acreditamos, em estado de perfeição, porque já não era mais um corpo humano como o conhecemos, era o que cremos e a palavra nos diz chamar corpos glorificados. O corpo de Jesus, ele era tão diferente que ele aparecia e desaparecia, ele passava por parede. Ah, então era um fantasma? Era um espírito? Não, ele comia, tocavam nele, como ele fez com Tomé depois. Toca aqui, Tomé. E agora, acredita? Ah, agora eu acredito. Pois é, bem-aventurado, você acredita que viu, né? Mas é bem-aventurado aquele que não vir e crer. Como é que você pode tocar num fantasma? Não existe isso. Era um corpo, mas não era um corpo como o nosso. Era outro corpo. E nós teremos corpos assim, quando ascendermos aos céus para vivermos eternamente com Jesus. Por isso que é tão compreensível que Maria não tenha reconhecido Jesus, pela imagem que se formou em sua mente e pelo que ela estava vendo. Não combinava. Os olhos enganam, não é verdade? Mas disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Mas Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus então disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vai, porém, a meus irmãos, e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. Um dos argumentos mais sólidos para sustentar a veracidade do relato histórico dos 4 evangelhos é que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres. Ninguém que fosse forjar um depoimento como esse escolheria mulheres como testemunhas, porque naquela sociedade a palavra da mulher não tinha valor legal. Não tinha valor. Uma testemunha mulher não servia para nada. Mas Jesus apareceu primeiro às mulheres. E outra questão é que se Jesus não tivesse ressuscitado, o que levaria os seus discípulos ao longo de vários anos a enfrentarem perigos cada vez maiores e praticamente todos terem terminado suas vidas de forma violenta? Pelas mãos dos romanos ou dos judeus. Ou de outros povos, né? A tradição diz que São Tomé foi até a Índia e lá foi morto. É a tradição. Nós não sabemos se é verdade. Mas o fato é que todos morreram de forma violenta, ou na prisão, como foi o caso de João, que morreu na prisão da ilha de Patmos. Então, meus irmãos, ninguém está disposto a morrer por uma mentira. Você pode achar que a mentira é verdade, e aí você morrer por ela. Mas você morrer por uma mentira que você ajudou a fabricar? Não. Isso não faz o menor sentido. Mas tem mais coisas, mas não vou colocar o carro à frente dos bois. Maria não reconheceu Jesus, como acabamos de ver. Portanto, eu vou refazer a primeira pergunta que lhe fiz. Você conseguiria reconhecer Jesus se ele se apresentasse para você numa forma diferente daquela que você está acostumado a imaginá-lo? Pensa um pouquinho. Você cria toda uma expectativa do que você acha que Jesus falaria para você, ou do que ele pediria para você,
e de repente Deus fala contigo, uma epifania. O sobrenatural adentra o mundo natural e você ouve a voz de Deus. Como Maria ouviu Jesus chamando-a pelo nome. E aquilo desperta nela a percepção da realidade. E pode despertar em você também. Mas será que você não vai ser pego de surpresa? Maria foi surpreendida. Pense um pouco nisso. Será que você está tão seguro da imagem que você faz de Jesus a ponto de não conseguir enxergar o quadro todo? Você está tão próximo daquela imagem que você não consegue ver o todo, que faz parte de Jesus. Não limite a imagem que você faz de Jesus. Não limite quem é Jesus para você. Esteja aberto a ouvir o que Deus lhe diz, a ouvir a voz do próprio Jesus dizendo o seu nome. Muitos buscam apenas o Jesus dos milagres. É uma parte, é uma realidade. Ele prometeu que iria nos ajudar a responder às nossas orações. Existe o Jesus dos milagres, mas não é o único Jesus. Existe o Jesus da justiça social, que chegou para os seus discípulos e disse que os seus verdadeiros discípulos são aqueles que o visitam, que o alimentam, que cuidam dele. E aí ele vai e surpreende todo mundo dizendo que ele estaria sendo visível por meio dos seus pequeninos. É o Jesus da justiça social que agrada a tantos. É importante, é necessário. Os milagres são necessários, a justiça social é necessária, a ação social para diminuir o sofrimento é necessário. Mas não é também, esses dois juntos não são o Jesus todo. Tem o Jesus da ideologia, da filosofia, das ideias, dos discursos éticos, super importante, né? Inclusive, vários psicólogos e filósofos, inclusive tem um filósofo francês que me foge, eu acho, Luc Ferry. Um filósofo francês chamado Luc Ferry, que diz que mesmo sendo ateu, ele reconhece que Jesus foi o homem mais importante que já existiu na face da Terra. E depois um outro psicólogo brasileiro, mais ou menos, repetiu a mesma coisa. Mas Luc Ferry, ele chega ao ponto de dizer que a coisa que ele mais lamenta na vida dele, pelo menos naquele livro, né, se de lá para cá ele mudou de ideia, eu não sei, mas que ele mais lamenta na vida dele é ele não conseguir crer que Jesus está vivo até hoje. Realmente, ele se fixou numa imagem de Jesus e não está conseguindo ver as outras, mas reconhece que a visão dele está míope. Você reconhece que a sua visão é míope? Também há o Jesus sofredor, aquele que veio para morrer pelos seus pecados, como uma oferta de Deus para aplacar o próprio Deus. O pecado de todos nós lançado sobre ele. A dilaceração do corpo e da alma, a ponto dele gritar, Deus meu, por que me desamparaste? Nós nos lembramos também dessa figura hiper necessária. Se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos vencido o pecado, porque por nós mesmos somos incapazes. Era necessário que ele vencesse o pecado por nós, que ele fosse entregue como um sacrifício vivo em nosso lugar. E finalmente chegamos ao Jesus vitorioso, ao Rei, ao Senhor, que foi a última imagem que os seus discípulos viram. Vocês acham que os discípulos de Jesus teriam coragem, determinação de andar pelo mundo romano todo para pregar a palavra de Deus, correndo risco de vida, se a última imagem que eles tivessem tido de Jesus tivesse sido Jesus na cruz? A cruz está vazia, meus irmãos.
Por isso que em nossas igrejas a cruz está vazia, porque Jesus ressuscitou. Por que você está procurando aqui por aquele que já não está mais aqui? É importante nos lembrarmos do que ele fez por nós na sexta-feira, mas o mais importante é sempre colocarmos à nossa frente a imagem do Rei Jesus, porque este é que virá. Ele não virá mais como cordeiro, ele virá como leão, o leão da tribo de Judá. E há controvérsias, mas parece que está próximo, né? Parece. Quando o governo global se estabelecer no mundo, fuja para as montanhas. Não vai adiantar nada, mas fazer o quê, né? Compra um pedacinho de terra lá no Planalto Central e vai se esconder lá criando galinha, né? Tentando sobreviver. Não sabemos. Mas o fato é que o Evangelho, o Evangelion, as boas novas da vinda, vida, morte e ressurreição de Jesus, é que o Evangelho foi a mensagem levada pelos discípulos, por conta da imagem que eles firmaram em suas mentes. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, e vamos ouvir um resumo, um sumário do Evangelho explicado por Paulo aos Coríntios. E que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo aqui agora. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 8. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que, olha o condicional aí, se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, terão crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. 500 irmãos. É impossível um delírio coletivo de 500 pessoas. Você consegue enganar muita gente, mas 500 pessoas ao mesmo tempo, você não consegue, não. Sempre tem alguém que fala assim, não estou vendo nada. Sempre vai ter um que, peraí, o que é isso? Vocês estão loucos? 500 de uma vez. E Paulo ainda diz, naquela época em que ele escreveu essa carta, cerca de 56 a 58, ou seja, uns 20 e poucos anos depois da morte de Jesus, ele disse para os seus discípulos lá de Corinto, que a maioria daqueles 500 ainda estava viva. Eram testemunhas vivas, que poderiam atestar que viram Jesus depois da sua morte, mediante a sua ressurreição. Mas que alguns já dormiam, né? Já tinham adormecido, já tinham morrido. Hoje todos os 500 já morreram, certamente. Mas com os olhos da fé, nós também poderemos ver o Cristo ressurreto. E que essa seja a principal imagem que tenhamos de quem é Jesus. Paulo então continua dizendo que depois Jesus apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e depois deles apareceu também a mim, Paulo falando, como a um que nasceu fora do tempo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É por meio desse Evangelho, dessa boa nova, é que nós podemos ser reconciliados com Deus, se compreendermos essa sequência de vida
encarnação, vida, morte, ressurreição, ascensão aos céus. Se você tem uma visão ampla de todos esses aspectos que Jesus nos mostra com sua própria vida, você tem o evangelho todo em suas mãos. E é por meio desse evangelho, por meio da fé na graça de Deus, é que você pode ser salvo. É que você pode ser reconciliado com Deus. Você pode conhecer a Deus, de verdade, ter intimidade com Ele, no sentido hebraico da palavra conhecer. Intimidade, e não apenas conhecimento racional. Você pode ter isso também. Você também pode enxergá-lo na sua vida, nas suas circunstâncias ao seu redor. Você também pode ver Jesus como um rei vitorioso, como aqueles 500 viram, pelos olhos da fé. Que bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia! Como disse Jesus a Tomé. Então, meus irmãos, se nós nos apegarmos a esse evangelho, nós veremos o Cristo glorificado, o Cristo vitorioso, e teremos condições de, da nossa própria parte, sermos os ministros da reconciliação. Assim como Ele nos reconciliou com o Pai, nós levaremos a mensagem da salvação para que outros também se reconciliem com o Pai. E aí eu vou dar um pequeno salto para o versículo 17, ainda de 1 Coríntios, capítulo 15. Avance aí, uma página. É o contraponto. É a contra-argumentação de Paulo, em resposta à própria argumentação que ele havia feito nos versículos anteriores, utilizando aqui uma técnica dialética de retórica. E ele vira e fala: pois se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. E neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E aí, meus irmãos, o versículo 19, para mim, seríssimo, profundo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os seres humanos, somos os mais dignos de compaixão. Não limite o Jesus que você enxerga pela fé, não o limite a uma ideologia, a uma filosofia, a uma ética, a uma ação social, uma justiça social. Não o limite. Enxergue, busque, com a ajuda de Deus, enxergar o Cristo pleno, o Cristo vitorioso. E Paulo, então, conclui no versículo 20. Seria. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. E aí eu quero perguntar para você. Nós nos encaminharemos aqui agora para a ceia do Senhor. Mas antes de distribuirmos os elementos da ceia, para que possamos partilhar deles juntos, eu preciso fazer uma pergunta para você, pois eu quero orar por você. Você precisa de ajuda para reconhecer o Cristo glorificado, o Jesus vitorioso, o Jesus ressurreto dentre os mortos? Você tem alguma dificuldade com isso? Pense um pouco nisso. É difícil para você aceitar isso? Difícil para você conceber essa ideia?
Ou, no outro extremo, isso já nem mais afeta você. Você pensa nisso e isso e o resultado do jogo de futebol no domingo à noite é a mesma coisa. Não tem valor nenhum. Tanto uma coisa quanto a outra são muito perigosas. Então, eu quero orar por você. Você que banalizou o sacrifício e a ressurreição de Cristo pelo dia a dia, pelo amortecimento natural causado pela vida, você que não consegue enxergar o Cristo glorificado. Eu vou orar por você e logo em seguida participaremos da ceia. Você, com os elementos na mão, vai ficar pensando nisso. Vai ficar pensando na imagem que você faz de Jesus. Você vai ter um tempo para isso, para meditar na palavra. Coisa que eu estou sempre recomendando as pessoas fazerem, né? Então, a gente vai fazer um pouco isso aqui. Porque, meus irmãos, se você avançar um pouco a sua Bíblia para Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 7, nós temos a revelação daquilo que Jesus será e do que veremos quando nos encontrarmos com Ele. E isso aqui talvez ajude você na sua mudança de percepção de quem é Jesus e de como nos encontraremos com Ele. Apocalipse 7, de 9 a 10 diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Você consegue imaginar uma cena dessa? Você sendo levado numa visão, como foi João, lá na ilha de Patmos, até o momento em que todos aqueles que morreram no Senhor despertarão para a vida eterna. E clamarão em alta voz de todo o povo, de toda a língua, de toda a nação. Clamarão em alta voz diante do trono e do Cordeiro, que a salvação pertence ao nosso Deus. Tente imaginar isso. Principalmente porque Jesus, Ele hoje é o mesmo que Ele foi ontem. O Jesus a quem nós buscamos, Ele é o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou. Não é outro. Não é uma outra persona de Jesus, é o mesmo Jesus. E é o mesmo Jesus que estará lá, diante do trono, ao lado do trono de Deus Pai. É o mesmo Jesus. E cada um que se aproxima da mesa do Senhor tem uma história a contar. Uma história de como foi alcançado pela palavra de Deus, de como foi regenerado, de como tem sido guiado e cuidado por aquele que se entregou por nós. Você tem uma história com Deus. Você não nasceu ontem. Você já caminhou muito com Ele. Ou talvez nem tanto assim. Mas cada história, a sua história, é um testemunho único de perda e restauração. É um testemunho único de salvação e de santificação. Um testemunho de ministério e serviço. A sua vida é um testemunho. Lembre-se dele. Pare e pense naquilo que o Senhor já fez por você. Renove a imagem de Jesus na sua mente, pela fé, ao participar dos elementos. Todos aguardamos ansiosamente pelo momento que seremos reunidos com Jesus, por esse momento aqui relatado
por João diante do trono da graça de Deus. Todos ansiamos por isso. Alguns preferem que não venha logo, porque tem muita coisa para fazer por aqui. Eu acho, sinceramente, que absolutamente nada de bom que você tem para fazer por aqui tem qualquer condição de rivalizar ou se comparar com o que Deus tem preparado para nós. Aliás, Paulo mesmo disse, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, você não precisa ter pressa para ir, mas também não fique se agarrando muito a isso aqui, não. Tá? Vai passar, e olha, passa rápido, viu? Passa muito rápido. Até já tem cartão de idoso no carro. Passa muito rápido. Então, nós aguardamos, sim, pelo momento que estaremos reunidos com Jesus. E aí, no mesmo capítulo 7 de Apocalipse, versículos 13 e 14, nós lemos: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde eles vieram? E eu respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, representado pelo cálice que iremos compartilhar daqui a pouco. Hoje, nos lembramos da morte e da ressurreição de Jesus. Mas também devemos nos lembrar do triunfo, do retorno triunfal de Jesus, que está previsto e que certamente acontecerá. Tanto que, para encerrar, em Isaías 49, versículo 6, nós lemos: é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei? Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra.